Pessoal, para começar, deixa eu fazer uma enquetezinha básica aqui, o Data Cristiano precisa saber. Levanta a mão para mim, quem aqui já andou de carro autônomo? Alguns, hein? Alguns estão na mesma vibe. Então eu vou começar, deixa eu ver se aqui o passador está funcionando direitinho. Talvez sim. Acho que agora. Vamos lá. Peguei o jeito aqui. Esse aqui sou eu há 2 semanas atrás experimentando o Waymo. Primeira vez que eu ando num carro autônomo. Dá uma olhada na experiência. Eu não tive tempo de colocar aquele pi quando a gente fala uma coisa que a gente não deve. Então vocês dão uma disfarçada aí, tá bom? Vamos lá. E lá vamos nós. É realmente incrível, né, cara? Fudeu, né? A casa caiu. Mas nem motorista mais vai precisar. Puta que pariu. Jesus. Ai, caralho. Nossa senhora. Quando faz curva dá mais emoção. Não posso mentir pra senhora. Calma. Passou no sinal amarelo, hein? Eu vi. Bom, se ele pode passar no amarelo, eu também posso. Vamos deixar isso bem claro. Vocês viram, né? Vocês viram que ele passou no amarelo. E depois quem perde a carta sou eu. Quem está com carta suspensa sou eu. Isso aqui, gente, foi uma loucura, porque a primeira vez a gente nunca esquece. E aí eu falei, bom, eu quero andar de novo. E não conseguia, porque era difícil, isso é concorrido. Eu estava em Austin nesse dia. Aí, semana passada, uma semana depois dessa experiência, estou eu lá em São Francisco e eu estou num outro carro, dando uma olhada nos Waymos que estão andando pela cidade. Dá uma olhada nisso. Olha a M. Sem o menor constrangimento, em cima da faixa de pedestre, vamos com tudo, o mundo como ele é, né? Então você vê que carros autônomos têm lá suas limitações também. Inclusive, gente, fica a dica, quem tiver interesse, tem um conteúdo bem legal da Business Insider que faz uma reportagem sobre os limites do carro autônomo. Quais são as restrições, quais são os limites dessa tecnologia hoje? Eu senti isso um pouco na pele. Para a gente avançar aqui mais um pouquinho, eu trouxe mais um vídeo para a gente dar um pouquinho mais de risada. Vamos ver aqui uns tais humanoides que parece que vão dominar o mundo. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save... Pois é. Pessoal, um estudo aqui do MIT Review mostrou que nos próximos 12 meses, os breakthroughs, as grandes disrupções que estão previstas, são várias, mas pelo menos 3 delas têm a ver em eliminar os gargalos que ainda existem para essas tecnologias de fato emplacarem. São vários desafios que vocês podem ver. A gente está num momento especial onde tudo está mudando, mas, de verdade, essa máquina, todos esses robôs e toda essa nossa engenhoca, ela ainda vai demorar alguns aninhos para, de fato, dominar o mundo. Mas vai chegar lá. Enquanto a gente vê tudo isso acontecendo, eu não posso deixar de lembrar que, apesar dessas insuficiências, essa daqui, em 2024, já era a prateleira de humanoides existente no mercado. Ou seja, as coisas avançam rápido. E a gente hoje, lá no Vale do Silício, se você tiver a fim de abrir uma startup, o grande jogo é apostar em robótica. Porque hoje é disparado o modelo de negócio que a turma, os investidores, os VCs estão atrás. Então, fica a dica. Inclusive, Sequoia Capital, em 2024, já pronunciava que a primeira startup, o primeiro unicórnio, aliás, de uma pessoa só, estava em vias de surgir. Eu não tenho ainda notícia disso, mas aquela empresa que é feita por uma pessoa e só agentes de AI e robôs, deve não estar muito longe mesmo de acontecer. Então, existem apostas hoje que a gente está sabendo que as coisas são inevitáveis, mas que a gente ainda tem muita coisa para superar.
mas não os agentes de IA. Esses agentes de IA, eles já estão meio começando a dominar as empresas e as nossas operações. E eu tenho certeza aqui que a maioria de vocês, se já não está mexendo com agente de IA, está testando alguma coisa ou está estudando a respeito. E o desafio também é grande, porque não é só sobre a tecnologia, sobre dominar a IA e os modelos, mas é sobre entender como ele pode impactar de fato os nossos negócios. Nunca é a IA pela IA. E é óbvio que para a gente chegar nesse contexto, onde nesse momento estamos falando de agentes de IA, esses modelos todos, nos últimos anos, talvez nos últimos 15 anos aí, em especial, muita coisa se acelerou e 4 grandes fatores acabaram favorecendo a gente ter esse tipo de discussão agora, né? O primeiro deles, a abordagem de Deep Learning, né? Dentro do Machine Learning, aquela trilha que fez a máquina passar a aprender sozinha, né? Arquitetura, modelo de redes neurais que, a grosso modo, simulam o funcionamento do cérebro em múltiplas camadas e permitem que a máquina aprenda sozinho. Isso destravou uma capacidade extraordinária da gente trabalhar com modelos muito mais sofisticados. Não foi só isso, né? O processamento computacional com a computação em nuvem, também nos últimos 15 anos em especial, decolou. Mas reparem nesse gráfico que eu preparei, não foi só ela, foi a própria sofisticação dos modelos que progressivamente também foram tornando possível tirar melhor proveito dessa capacidade computacional. Em algum momento, isso foi até mais importante do que a evolução dos data centers. E, se não bastasse, mais recentemente, em 2017, quando saiu esse paper, a arquitetura Transformer tornou possível a sofisticação dos modelos para a gente capturar ainda mais eficiência da capacidade computacional que a gente hoje tem. Muito bem. Fora tudo isso, tem um negócio que às vezes passa meio despercebido, mas eu gosto de sublinhar, que é a bendita linguagem natural. O processamento de linguagem natural, ou PLN, ele, com toda essa evolução, ele obviamente se tornou possível, e a IA generativa ela se baseia muito nisso, mas qual que é o papel dessa história toda? Ela tornou a IA altamente democrática. Você não precisa ser mais um programador para saber conversar com a máquina, para passar um comando para ela. Agora ela entende a nossa própria linguagem e isso é maravilhoso, né? Todo mundo hoje está compelido a usar a IA. E se tudo isso é verdade, a gente de fato hoje está nessa roda aqui de iniciativas, né, de possibilidades com a IA, quando a gente fala de IA agêntica, a gente está falando de uma série de experiências que elas destravam valor na companhia, mas nem sempre isso foi muito claro para a gente. O que de fato é agente de IA, o que não é exatamente um agente de IA, o que a gente pode implementar com modelos de IA, sendo uma abordagem agêntica ou não. O Google tem aqui um exemplo bom para ilustrar para a gente como é que ele entende uma experiência agêntica. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Ops, o vídeo não passou. Volte. Como é que eu volto? Vejamos se ele vai funcionar. I'm here with the latest research prototype of Project Astra, and we're going to see how it can help me fix my bike. Hey, go online and look for a user's manual for a Huffy mountain bike. I have found a user manual for you. What would you like to know about it? Okay, cool. Now scroll until you find the section about the brakes. Sure thing. Looking for that page now. I think I stripped this screw. Can you go on YouTube and find a video for how to fix that? Of course. I'm opening YouTube now. This looks like a good video. Place a rubber band over the head of the screw. Oh, nice. Press down Thanks. firmly. Can you go through my emails with the bike shop and find which size hex nut I need? Sure. According to the email from Bicycle Habitat, you need a 3/8" hex nut for your sprocket. I've highlighted the correct bin for you. It seems like I need a spare tension screw. Can you call the nearest bike shop and see what they have in stock? Yep. Calling them now. I'll get back to you with what they have in stock. I think my brake pads are wearing down. Can you check the manual again and see if it talks about them anywhere? According to the manual, if you look on page 24... Do you want to get lunch? Então, eu parei o vídeo aí, mas depois ela ia levantar e fazer o almoço para ele, tá? Só faltou isso, né? Então, a experiência agêntica, ela é sobre a gente orquestrar 4 elementos que são meio que mandatórios para a gente considerar aquilo como uma aplicação de um agente de IA. Primeiro, precisa ter uma meta.
Se ele não tiver meta, ele não sabe o que ele precisa fazer, então não adianta nada. A meta pode ser fixa, pode ser variável, mas precisa ser clara para ele. Segundo, precisa entender contexto com os dados que ele tem acesso. Aí repare a importância dos dados. Ele entende contexto, sabe que meta que ele precisa cumprir, ele, portanto, tem que ser capaz de tomar uma decisão para atingir aquela meta ou superar aquela meta, certo? Então, a decisão é o terceiro elemento que define o que é um agente de IA. E, por fim, o quarto, agir. Essa ação ela pode ser autônoma ou pode ser semi-autônoma, a depender do grau de risco envolvido naquela tarefa. A gente define isso. Mas, no final do dia, essas são as capacidades que, tipicamente, um agente de IA deve cumprir para ser considerado, tecnicamente, como um agente de IA. E, para ajudar, ou para atrapalhar aqui, porque eu estou achando que esse slide aqui deu uma zoada, mas eu vou tentar falar aqui de um jeito que fica um pouco mais claro para vocês. A gente tem hoje, além dos agentes de IA, outras categorias que são típicas para a gente, de fato, hoje conseguir construir valor em cima da IA. A gente não tem que ficar pensando só em agentes de IA, cumprindo aquelas quatro etapas, né? Um assistente de IA, por exemplo, tipo um ChatGPT, é sobre comando e resposta. Ele não tem aquele grau de autonomia, mas, de alguma maneira, ele consegue cumprir uma série de tarefas conforme o nosso comando, né? A exemplo do ChatGPT, a gente tem outros tantos assistentes. Um chatbot, por exemplo, pode ser também considerado um assistente nas interações comando-resposta. Quando a gente vai para os copilotos ou copilots, a lógica é bem parecida, é comando e resposta, com a diferença que um copilot, um copiloto, o que ele tem de diferente? Um grau de autonomia um pouco maior do que um assistente, porque ele é capaz de entender um contexto onde ele está, em geral, por exemplo, um software, e nesse contexto ele proativamente te recomenda alguma ação. E aí, a partir dessa recomendação, a gente entra naquele loop de comando-resposta, tal qual um assistente. Quando a gente vai para o agente, a gente já está falando num grau de autonomia total, a depender da nossa determinação. E hoje, lá na TOTOS, por exemplo, que basicamente a gente oferece aplicações para companhias de todos os segmentos, sobretudo softwares de gestão, a gente tem várias rotinas que são determinadas em cima desses softwares como rotinas de baixa, média ou alta criticidade. E, em função desse nível de risco dessas rotinas, a gente determina o quão autônomo a gente quer que um agente opere aquele software para o nosso cliente, por exemplo. Então, é assim que funciona. E, dentro dessa abordagem aqui, a gente tem uma... Gozado, esse slide aqui ele não está legal, gente. Não sei porque aconteceu alguma coisa. Aí, peraí, deixa eu voltar aqui. Acho que aqui está mais fácil de ver. Isso. Então, aqui, gente, nessa mesma lógica, o que é importante a gente ter em mente? Que, no final do dia, independente da aplicação ser agêntica, ou ser um assistente, ou ser um copilot, ou ser um modelo de IA mais simples, mais antigo, que a gente está fazendo uma simples predição, o Jensen Huang, que é o CEO mais badalado do momento, o CEO da NVIDIA, ele trouxe esse conceito do 5-layer cake, ou seja, um bolo de 5 camadas que determina bem como tudo isso funciona na lógica de construção de valor. A gente começa com a etapa de energia, que precisa viabilizar uma infraestrutura onde você tem os chips deles instalados. Essa infraestrutura são os data centers, ou seja, um consumo de energia bizarro. Hoje, para vocês terem uma ideia, o gap de energia previsto até 2030 só nos Estados Unidos é de 90 gigawatts. Isso representa, para vocês terem uma ideia, a necessidade de se construir mais ou menos, daqui até lá, pelo menos 60 usinas nucleares, para dar conta da demanda, tá? Ao longo desses próximos anos, aqui até 2030. Então, energia é um gargalo, a gente tem os chips, a gente tem infraestruturas data centers, a gente tem os modelos, e aí a gente vem a camada da aplicação que eu estava explicando agora há pouco, os diversos modelos. É nessa camada que a construção de valor acontece. Os business outcomes. É onde a gente precisa se concentrar. Então, é isso que ele deixa claro. Se não existe ali em cima aquela camada onde a gente está de fato conseguindo criar casos de uso, onde você constrói valor percebido, mensurável, todo o resto do bolo não para de pé. Ele não vai funcionar. Ele não tem o retorno necessário para essa roda girar. Então, aqui é chave, aqui é o ponto onde eu quero me concentrar com vocês na estratégia.
Bom, dito tudo isso, a gente tem, obviamente, com todas essas nuances da IA, um negócio que eu gosto de chamar aqui de o perverso efeito apocalotimista, palavra nova, até embaralha um pouco a língua, que está em todos nós. Por que isso? Porque quando a gente dá uma olhada no nível de impacto, nos business cases, nos use cases, nos resultados que a gente pode destravar com a IA no nosso dia a dia, existem estudos, esse aqui é super recente, agora de março, foi feito pelo Andrej Karpathy, que é um dos co-founders da OpenAI, onde ele apresenta aqui o impacto nos empregos que ele entende que está mais em risco. Vermelhinho, empregos que tendem a ser mais impactados, ou áreas que tendem a ser mais impactadas pela IA, e em verdinho, aquelas que têm menos impacto. E eu destaquei aqui alguns para ficar mais ilustrativo para a gente, e olha só que interessante, vamos pegar os vermelhinhos, não é? A gente tem ali, do lado esquerdo de vocês, a parte de atividades administrativas, um mar de oportunidades para a gente poder destravar valor usando a IA. A gente tem atendimento ao consumidor, atendimento com chatbot, usando IA generativa, linguagem natural, low friction, talvez um dos casos mais clássicos que vem destravando valor nas empresas. A gente tem desenvolvimento de software. Os devs mais seniors hoje não se dão ao luxo de abrir mão da gente usar uma IA vibe coding para construir os seus códigos e depois revisá-los. O nível de produtividade exponencializou. A gente tem, na parte de contabilidade, por exemplo, uma série de rotinas facilmente endereçáveis por IA, e não à toa, software de gestão. Hoje a gente incorpora tantos agentes de IA para operá-los. E olha só que legal, nos destaques em verde, o que a gente está vendo são exatamente as atividades mais associadas às relações humanas. Aquelas que vão estar mais imune, pelo menos por um bom prazo aí pela frente, à atividade da IA. Isso cria um pouco de sentido de oportunidade ou de ameaça para a gente entender um pouco o jogo. É meio óbvio isso, de algum jeito, mas aqui, quando a gente constata isso, aterriza num estudo, tudo fica mais materializado para a gente saber tomar decisão em cima. Fato, 1/6 dos ingleses querem que seus chefes sejam robôs daqui para frente. Até acho que aqui no Brasil, talvez esse índice não seja muito diferente. E, em 2030, no Silicon Valley, um empreendedor vai ser considerado como um cara excelente se ele for capaz de conduzir um time de robôs, de humanoides ou de agentes de IA. É isso. Qual que vão ser os nossos skills que a gente vai ter que mudar para aprender a lidar com todo esse ecossistema, com toda essa novidade? Mas tem o lado positivo, né? A gente está falando um pouco de efeito apocalíptico aqui, mas o quanto a IA hoje ela consegue preencher lacunas do que a gente pode identificar de escassez de mão de obra em alguns setores. Isso aqui é um estudo do mercado americano também, mas que é bem emblemático, onde ele demonstra ao longo dos últimos anos um déficit progressivo de disponibilidade de mão de obra para uma série de atividades onde você não tem mais a mão de obra humana disponível, e a IA pode perfeitamente, em muitos casos, como a gente viu no gráfico anterior, preencher essa lacuna. Então a gente tem também o lado bom, não é? O lado positivo dessa história toda. Agora, eu não podia deixar de trazer alguns quotes aqui, algumas aspas, daquela que hoje é considerada talvez a futurista mais badalada do momento, que é a Amy Webb. Eu tive agora no evento que ela estava palestrando, e me chamou a atenção esses 4 itens que eu queria compartilhar com vocês, né? Então, lendo aqui juntos. Trabalho humano está deixando de ser a engrenagem que sustenta o crescimento econômico. Nem na Revolução Industrial, ou na Segunda Revolução Industrial, a gente viu o trabalho humano ficar tão sob questão quanto agora. Tão menos protagonista quanto agora. Se você não for um humano aumentado, será menos competitivo do que aqueles que serão ou já são. Agora vamos pensar junto aqui o que isso quer dizer. Eu tenho aqui meu celular. Eu acho que todo mundo aqui nesse salão aqui deve ter um smartphone tipo esse meu aqui. É meio que impossível a gente viver sem isso. A gente profissionalmente, eu praticamente trabalho só em cima disso. Isso aqui, para mim hoje, é competitividade. Se eu não tenho, eu estou atrás de todos vocês, porque eu não vou ser ágil o suficiente para responder as minhas questões aqui, para dar instrução para o meu time, para aprovar coisas, enfim. A gente sabe o poder desse bichinho aqui. Isso aqui é ser um ser humano aumentado. A gente já é um ser humano aumentado com esse tipo de device. A questão é que daqui para frente não é só sobre o celular, né? A gente vai ter múltiplos devices, e a gente já vem experimentando alguns,
onde a gente vê essas possibilidades sendo amplificadas. E ela até apresentou um negócio incrível, assim, ela deu vários exemplos, mas teve um que me chamou muita atenção, que era uma espécie de armadura aqui para as pernas, tipo ciborgue mesmo, que ela serve para você não se cansar. Então você anda quase que ilimitadamente sem cansar. Você demora muito mais para cansar. E aí na hora, assim, o que ocorre para a gente? Legal, então eu vou subir uma trilha, vou fazer uma caminhada, não vou cansar, vai ser bacana, né? Legal, mas menos... Não, o exemplo que ela deu foi outro, falou assim, não, você vai estar numa conferência gigantesca como essa aqui, e quem tem isso aí vai conseguir rodar mais, falar com mais pessoas e entregar mais cartão de visita. Esse é o nível de competitividade do ser humano aumentado que a gente vai começar a ver daqui para frente. Então é muito mais amplo, vai muito além de usar um celular. E é isso que a gente vai começar a se acostumar agora. É legal? Não é legal? Otimismo? Apocalipse? Não sei, tira suas conclusões. A internet não é mais feita para nós, ela é feita para os agentes de IA. A customização e a otimização dos conteúdos deixa de ser o SEO e vai para o AIO. A gente está otimizando experiências agênticas, não mais UX, AX. E tudo isso hoje acontece num universo cada vez mais amplo de atividades e de contextos de negócio. Não dá para falar que a gente está imune a isso em algum contexto específico. E, por incrível que pareça, acho que também não é talvez grande novidade, mas sim, os LLM já são a principal fonte de suporte para a saúde mental do americano. Mais fácil, 24/7, mais barato do que acessar um psicólogo. Não estou dizendo que é melhor, mas essa é a realidade que a gente está se deparando. Tem um documentário aqui, super legal, que eu recomendo, inclusive ele deve estar indo para o ar hoje, que não é mérito meu falar em apocaliptimista, é Apocaliptimist. Esse documentário ele faz uma contextualização de toda essa história. Eu vi a pré-estreia dele, ele, como eu falei, deve estar indo para o stream hoje, salvo engano, foi o que foi divulgado. Procurem. E ele é um documentarista que vai ter um filho, vai ter um bebê, né? Ele é a esposa, real ali, então estou no contexto de documentário mesmo, e ele está naquele dilema. Peraí, o mundo vai acabar, vão acabar com tudo, vai ser o apocalipse, ou vai ser ótimo, lindo, maravilhoso, a terra da abundância, a gente nem vai precisar mais trabalhar e a IA vai fazer tudo por nós. E ele vai trazendo os contrapontos, com entrevistas de pessoas notórias nos diferentes aspectos aqui, advogando para um lado ou para o outro, inclusive os CEOs das principais provedores de IA, do Anthropic, o da OpenAI, assim, é muito legal. Recomendo para vocês tirarem suas conclusões. Desculpa pelo slide que alguma coisa aconteceu que ele não está legal aqui, mas acho que deu para ver. Os novos desafios e papéis do líder em meio a tudo isso, acho que esse é o grande ponto. Onde eu queria chegar com vocês temos provocações, tem coisas que estão super funcionando, tem coisas que não estão funcionando, tem coisas que são altamente promissoras, talvez tenha cenários mais apocalípticos, mas em meio a tudo isso, como é que a gente tem que se posicionar e como é que a gente tem que agir como um gestor, como um líder dos nossos negócios. Então aqui alguns pontos de reflexão para compartilhar com vocês. Primeiro, o Gartner, ele já previa há alguns anos, na lógica dos superciclos de tecnologia deles, do lado esquerdo aqui de vocês, o que ele está chamando de superciclo da tecnologia da inteligência, né, o superciclo da IA, destravado pelo ciclo anterior da digitalização. E reparem que cada superciclo vai destravando o subsequente, eles vão criando uma certa sobreposição, e isso vai fazendo com que a gente crie as disrupções e vai evoluindo. Estamos exatamente naquele vérticezinho ali, no começo, né, onde tudo está começando a acontecer e essas potencialidades da IA começam a se materializar como resultado. De novo, não é porque é sexy, mas é porque traz resultado concreto para a gente de maneira mensurável. E isso aqui, para mim, é um sinal que eu gosto da analogia da onda que eu quero surfar. É como se a gente estivesse nesse momento remando ainda a arrebentação, né? Tem que passar a arrebentação para me posicionar. E naquele momento que a onda está formada, está linda, maravilhosa, eu vou estar perfeitamente posicionado para surfar. O Gartner, no outro gráficozinho branco ali, ele mostra exatamente isso. Este momento, 2026, é o grande momento de remar, de começar a agir. Por quê? A gente tem que estar posicionado agora para surfar essa onda, que de fato vai estar ótima para ser surfada nesses próximos anos. 27, 28, 29, 30. Então não tem mais como a gente ser letárgico.
aqui está claro a mensagem para a gente saber o que fazer. Mas é fazer qualquer coisa? É apostar em qualquer modelo de negócio? Eu rodei essa pesquisa aqui, contratei um instituto lá na TOTVS, o ano passado, foi mais ou menos em junho, julho do ano passado. E naquele momento a gente pesquisou 200 empresas espalhadas por todo o Brasil, de diferentes tamanhos, e a boa notícia é que 50% dessas empresas já faziam algum tipo de experimento de IA de maneira estruturada e numa agenda estratégica. De maneira estruturada e numa agenda estratégica, ou seja, não era uma agenda aleatória. Ah, toma aí o ChatGPT, usa aí, Chiquinho. Não é isso. É criar um caso de uso e estabelecer uma tese e fazer uma abordagem para testar se aquele caso de uso ele pode ser melhor endereçado com a IA para destravar a melhor produtividade e eficiência operacional. Mas olha só que interessante. E eu tenho certeza que a essa altura esse índice está muito maior, deve estar já mais próximo dos quase 100%. Só 7% daquelas empresas conseguiam medir o valor da implantação da IA, do impacto da IA naquele caso de uso. E a pesquisa revelou duas razões para isso, duas razões principais para isso acontecer. A primeira delas, e talvez a mais importante, é que a energia alocada para estabelecer uma mensuração e determinar KPIs do que medir não era endereçada por essas empresas. Ou seja, não adianta nada você implantar a IA e não saber o que você está medindo, não saber quais são os fatores críticos de sucesso e como eles podem ser mensurados, quais são os KPIs. E, por incrível que pareça, isso parece meio óbvio, mas a maioria das empresas estava derrapando exatamente nessa etapa, isso apontado em pesquisa. Então, gente, a mensagem é que a gente precisa olhar caso de uso. A gente fala muito em AI first, né? E eu acho que essa é uma palavra, uma frase que ela é poderosa para a gente aculturar e mobilizar a organização, assim como também data first tem o seu papel e cá entre nós talvez um papel até mais importante, porque sem os dados você não tem a IA. Mas mais do que a IA e ainda antes dos dados é estabelecer o use case first, o caso de uso, qual é a minha dor, o que eu quero resolver, como a IA pode me resolver isso e como eu meço o impacto dela para saber se ela está resolvendo melhor do que a maneira como eu já resolvia antes, com o operador humano, por exemplo, ou o que seja. E aqui, essa dicotomia das organizações, ela é bem emblemática. Expectativa do C-Level na Lua. Vamos destravar produtividade, vamos levar novas ofertas para os nossos clientes usando a IA. Todo mundo quer, todo mundo está tentando fazer isso. E a unanimidade entre a alta gestão, essa expectativa. Mas qual que é a nossa realidade na prática? E a realidade é dura, né? Os dados, e eu gosto dessa siglazinha aqui para facilitar a gente memorizar. Os dados não estão no que eu chamo de PAIS, PAIS. Os dados não estão em prontidão, ou eles precisam estar em prontidão, íntegros, acessíveis, íntegros e seguros. Prontidão, acessíveis, íntegros e seguros. Se você não tem os dados nessa condição, não tem IA. E hoje, para você ter condição de, em larga escala, garantir que seus dados em diversas operações estejam dessa forma, é por si só a maior energia alocada. Historicamente, os projetos que envolvem dados e ciência de dados, a etapa de engenharia de dados consome 90% da energia. Ou seja, é o trabalho sujo de arrumar a cozinha. Então, aqui a gente sabe que tem um problema. A outra é que é difícil você escalar com eficiência em custo. É legal fazer um casozinho de uso com IA, mas em pequena escala, tudo é barato e tudo é legal. Quando você vai colocar isso em alta escala, se ali você não mensurou e viu que a conta fecha, você vai abrir um rombo na sua operação. E como é que você resolve isso? Precisa ter governança, precisa ter controle, precisa ter medição. E por falar em governança, o aspecto de segurança em IA não é menos importante. A gente sabe o quanto isso hoje é um desafio e envolve uma série de rigores que inclusive estão sendo melhor entendidos na operação do dia a dia. Eu vou voltar a falar um pouquinho mais em governança, mas antes deixa eu trazer um aspecto aqui que na lógica de quais são os papéis do novo líder e como ele tem que lidar com esses desafios, tem um aspecto que eu gosto de chamar de essa pasteurização da inteligência, que, para mim, isso aqui é muito emblemático. Vamos pensar junto aqui. Se todo mundo hoje tem acesso à mesma inteligência, né, aos mesmos modelos de IA, qual que é o maior risco?
Nesse tipo de cenário, o maior risco é todo mundo tomar a mesma decisão. E quando todo mundo toma a mesma decisão, como é que você vai se diferenciar? Como é que você vai ir ao mercado e conseguir ter vantagem em relação aos seus competidores? Hoje, um dos maiores desafios do líder, e cada vez mais, vai ser encontrar as assimetrias. E às vezes isso vai ter que implicar, inclusive, em se levar a algum nível de entropia ao ambiente que você está tentando construir negócio. E a gente não pode esquecer que usar os recursos a nosso favor, como por exemplo, simulação de cenários, nesse ambiente volátil e incerto, eu tenho ali no meu modelinho permanentemente a simulação de cenário, o framework ali pronto para eu ir o tempo inteiro consultando para ir drivando as minhas decisões. Nunca foi tão fácil e barato rodar simulação de cenários, usando os modelos que estão aí à disposição de todo mundo. Combinar, isso é um pilar da TOTVS que até eu gosto de compartilhar aqui com vocês. O combinar a inteligência humana com a inteligência artificial. Isso vai ser um baita desafio, é um pilar de cultura nosso. Mas como é que eu faço isso na prática? Como é que eu mobilizo as pessoas entendendo que elas podem ser de fato aumentadas com tudo? Existem várias iniciativas de cultura onde a gente trabalha com comunidades internas dentro de agendas direcionadas, a gente trabalha com muito letramento, a gente trabalha com muita medição, com controles para a gente ver como as coisas estão sendo aprimoradas em relação ao nível de maturidade das pessoas. Reparem o tanto que eu estou reforçando aqui a medição, coleta de dados e entender isso para jogar a nosso favor e a gente tomar as decisões certas. Princípios éticos, o que é efetivamente a decisão mais ética, a decisão moral, quando a gente tem um contexto onde tudo é possível, onde a gente está destravando possibilidades num mundo cada vez mais volátil. E a formação de novos líderes. O sênior hoje, ele precisa preparar o seu sucessor lá na frente. Como é que você vai fazer isso se os júniores estão, talvez, com o seu papel mais em jogo, com a IA tomando boa parte desse protagonismo? A gente vai ter que se mobilizar enquanto líderes para saber como fazer esse trabalho de preparação dos futuros seniors sem que eles pulem etapas. Como é que a gente faz isso? É possível fazer isso na academia, numa sala de aula? Ou é sobre experiência e ganhar calo, ganhar casca? Então, a gente tem alguns desafios pela frente que estão hoje em papers que eu estou trazendo aqui para vocês, esses aqui em especial do MIT, onde a gente consegue discutir na academia boa parte desses dilemas que talvez não existam ainda as melhores respostas. Talvez não existe um playbook, mas existe muito esforço e experimentação para a gente saber o que para de pé para endereçar esses casos. E, finalmente, aqui, o que a gente chama de filosofia invisível, que voltando ao aspecto de governança que eu estava falando, hoje, o que é determinado como realidade para um modelo de IA? O que é o determinado como moral? O que é certo e o que é errado para o modelo de IA? Ou seja, aspectos ontológicos, epistemológicos que a IA ela precisa ser orientada para ela devolver respostas dentro desse perímetro. Quem que determina isso? O dono da IA. E será que esses provedores eles têm valores em linha com os seus valores? Talvez sim, talvez não. E você fica suscetível a IA te trazer respostas que venham na contramão da sua linha vermelha. Como é que você resolve isso? Hoje existem técnicas para mitigação desse risco nessa agenda de governança. Hugging, para acessar bases proprietárias onde você consegue ter mais controle daquilo que a IA vai responder. Filtros do protocolo MCP, a forma da IA se comunicar com os diversos sistemas, estabelecendo ali barreiras para a IA não conseguir acessar qualquer coisa sem o devido controle. Reforço de aprendizado usando o feedback humano. Apesar da IA ser capaz de aprender sozinha, o humano entrando de novo no jogo para orientá-la o que é certo e o que é errado. Prompts constitucionais, para que você consiga estabelecer um guidance de conduta e a gente consiga ter mais previsibilidade no comportamento dela. Frameworks de governança em geral de mercado, NIST, ISO, que até certificação, e altruism, que é do Gartner, a legislação que a gente está em vias de ter, PL 2338 aqui no Brasil, que está sendo discutido no Congresso, para regular a IA, tudo isso faz parte. Mas, de novo, é uma agenda em transformação, em constante evolução. Para terminar aqui, gente, tem várias perguntas
inúmeras que podem ser feitas, e eu listei aquelas que, nas minhas andanças aí pelo mercado, conversando com dezenas e dezenas, se não centenas de clientes de maneira individualizada, eu fui identificando como aquelas mais recorrentes e mais importantes da gente considerar. Se eu tivesse que falar para vocês por onde começar numa estratégia, eu começaria por aqui, tentando responder essas perguntas dentro do meu negócio. Aqui tem várias perguntas e eu não tenho a pretensão de passar por todas elas, então fiquem à vontade para tirar foto. Mas, se eu pudesse destacar uma pergunta, uma única pergunta para vocês fazerem, seria esta daqui, ó. O seu modelo de negócio sobreviveria a um concorrente 100% IA native? Porque daqui para frente, gente, é isso que a gente vai se deparar no mercado. E se a gente quiser ter algum nível de controle sobre o que vem pela frente agora, a gente precisa estar agindo agora. Para aqueles que, de alguma maneira, já estão preparados e já estão agindo, a minha recomendação é: acelerem. E para quem não está agindo ainda, a hora é essa. Para ajudar vocês, eu estou compartilhando aqui um guia de IA para gestores, que traz com bastante granularidade, de um jeito bem didático, todos os sistemas e muito mais, para ajudá-los nessa jornada aí da IA. Então, fiquem à vontade para acessar e fazer o download. Beleza? Vamos nessa? Então, vamos com tudo? Todo mundo preparado para a estratégia com IA? Pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, me segue no LinkedIn para a gente continuar conversando. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.